E hoje nós vamos estar trabalhando mais um desenrolar disso. Piedade tem como praxis ou prática ser semelhante ao Senhor. Temos que buscar ser em mais semelhança de Jesus. Isso implica em que tenhamos um caráter cristão. Esse é o tema de hoje. Caráter cristão. E para podermos ter uma compreensão, nós temos que visualizar esses três textos, que é uma trilogia paulina. Os três textos que Paulo escreve aos Colossenses, Efésios e Romanos. Então nós precisamos visualizar essas questões. A prática da piedade. Qual é o fundamento da prática da piedade? Já vimos isso. Temor por Deus, amor por Deus, desejo por Deus, que vimos bastante na vez passada, que isso vai trazer uma devoção a Deus verdadeira. Então, piedade é ser devoto nas atitudes, que é o caráter. Ser devoto nas atitudes, que é o caráter, no dia a dia. Isso implica em nossas ações lá fora, lá em casa, lá no trabalho, aonde estivermos. Agora, quais são os traços de uma pessoa com caráter piedoso? Quais são os traços do caráter de uma pessoa piedosa? São os traços do caráter de Deus. Nós não temos que ser mais semelhança de Jesus? Jesus não é Deus? Então quais são os traços? São os traços do caráter do próprio Deus. Esse é o caráter a ser almejado, a ser vivido. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Esse texto nós já lemos outro dia. Precisamos nos recordar de alguns aspectos para podermos entender esses aspectos do caráter. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui está falando o que do nosso caráter cristão? A perspectiva celestial que temos que ter. É isso que o texto está falando. Então, a primeira questão que nós temos que ter: perspectiva celestial. Outro aspecto está ligado a Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É isso? Lógico que não. 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então é necessário que nós o quê? Morrermos para o pecado. Perspectiva celestial, morrer para o pecado. 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Nós temos que morrer com Cristo, para o mundo, para as coisas do mundo. Perspectiva é celestial, não é terrena. 4.
sepultados com ele na morte pelo batismo. Está lembrado do seu batismo? Lá foi sepultado o mundo, as coisas do mundo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, nova vida, com perspectiva celestial. 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, aquele que era pecador, aquele que não era nascido de novo, aquele que era escravo do pecado, aquele que estava morto em seus delitos e pecados, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não podemos mais ser escravos do pecado. 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Somos justificados em Cristo. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que também com Ele viveremos. Temos vida e vida eterna. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Ele pisou a cabeça da serpente. Ele é a vida. E ele pode nos dar vida e vida eterna. 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, vejam isso. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Isso que precisamos entender. Isso que é a perspectiva celestial. Isso que é caráter cristão. Mas quanto a viver, vive para Cristo. Não, vai mais um, 11. Está olhando aqui. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Caráter cristão. Efésios 4, 22 e 24. Também já lemos esse texto. Só estamos agora encaixando eles e tirando o ensino da caráter cristão nessa noite. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Despoja do velho homem. Deixa a vida do velho homem. Não existe mais o velho homem. Morreu o velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Com a palavra, com a vontade de Deus. Sendo confrontados pela palavra, sendo santificados pela fé, crendo, tendo certeza e convicção do que cremos. E vos revistais do novo homem, do novo nascido, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a trilogia paulina, a conexão dos três textos, onde nós precisamos tirar o ensino do quê? Do caráter do cristão. Então, o que nós temos que visualizar nesta noite? Por que precisamos produzir o fruto do Espírito? Porque temos que ter esse tipo de vida. Uma perspectiva celestial. Uma vida onde morreu para o pecado e vive para o Senhor Jesus. Uma vida onde despojou do velho homem e se revestiu do novo homem. Essa é a nova vida. É a nova maneira de viver, com caráter cristão. Então, qual que é o caráter de Deus? Esse é o caráter a ser seguido. Os prazeres e glórias do mundo
Então tem que ser deixados de lado, em vista do quê? Da glória que será quando Cristo, a fonte da nossa vida, se manifestar. Então, nós só vamos ter essa condição plena e completa com Ele. O caráter ético cristão se baseia no quê? Na escatologia. Estão percebendo que ele está falando de escatologia? De estarmos com Ele, de termos a vida com Ele, de aspirarmos a vida dele. A perspectiva do caráter cristão é escatológica. Quais pecados devem ser abandonados para a verdadeira devoção ao Senhor Jesus? Volta lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Observe a força dos verbos. Fazei morrer. A força do verbo está indicando urgência. Não só está indicando urgência, como uma ação que pertence a mim e a você. Fazei. Eu passamos. Morrer. A vossa natureza terrena. Carnal. Pecador. Isso que é morrer com Cristo. Então, quais pecados? Aí começa a lista. Mas revesti-vos, versículo 12. Revesti-vos, note, a gente viu isso lá em Efésios, por isso uma trilogia. Ele está repetindo aqui para vocês. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Fruto do Espírito, estão vendo? Revestimos, abandona o pecado e se revista do quê? Do fruto do Espírito. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Se revestir. Quantos já sabem de cor o fruto do Espírito? Lá de Gálatas. Amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, tem que ser na ordem. na ordem. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que eu decorei? Gente, tem corinho com esse. A gente vai ter que aprender esse corinho nesse curso de fruto do Espírito. Todo mundo tem que saber isso, gente. Canta ele para nós aí, pastor. Vamos cantar? Estou todo mundo de pé, vamos cantar. Isso. Bora lá. Põe Gálatas aí. Gálatas 5. Agora qual foi o versículo? 22. Aí. Vamos lá? Me acompanhe. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Alegria, alegria, paz, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é o amor. Vamos de novo, bota lá. O fruto do Espírito é o amor. De novo. O fruto do Espírito é o amor. Alegria, alegria, paz, paz, longanimidade, benignidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é o amor. Olha aí, pode sentar. Cada aula a gente vai cantar até decorar isso, quero ver. No final nós vamos ter que saber isso. Nossa obrigação é influenciar positivamente e não sermos influenciados negativamente. É uma questão de caráter. Influenciar positivamente e não sermos influenciados negativamente. Né? Tem um ditado, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, né? Então é uma pessoa que está sendo influenciada. Se aquele que é uma pessoa sem Deus, que está nos seus delitos e pecados, nós temos que influenciar e ganhar essa pessoa. Não sermos ganhos por ela. Aí que está a questão. Tem que haver uma transformação. Essa pessoa tem que morrer para a carne. Morrer para o pecado. Existem virtudes do caráter cristão. E as virtudes do caráter cristão são essas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E no texto de Colossenses, mais humildade, contentamento, gratidão, santidade, paciência. Tudo fruto do Espírito. São virtudes do fruto. O fruto do Espírito é como se fosse uma ponca cheia de gomos. É o fruto, não os frutos no plural. É o fruto. Cada gomo é uma virtude do fruto. Então, não existe essa situação de que eu tenho um fruto do Espírito e não tenho outro. Se é do Espírito, tem que ser todos. Todos eles. Porque todos eles integram o quê? O caráter da pessoa. Uma pessoa que não tem um, ele está destituído de caráter cristão, do caráter de Cristo. Então, o que nós precisamos visualizar o fruto do Espírito? Como a formação do novo homem, do caráter do novo homem. Se nós somos nascidos de novo, nós temos que ter o caráter de Cristo. Daí, visualizando algo que nós já vimos, nós temos que visualizar um aspecto ligado a Deus, outro aspecto ligado a nós mesmos e outro aspecto ligado ao próximo. Ligado a Deus, humildade, contentamento, gratidão, alegria. Observe um pouquinho a vida e vê se não temos sido um tanto reclamões. Essa reclamação toda, o que é? Falta de gratidão. Nós temos vida em Jesus? Vida eterna. Fomos perdoados e lavados pelo sangue de Jesus? Sim. Fomos justificados? Sim. Ele tem nos preservado? Aparentemente sim, né? Todos estão bem aqui, uns até bem gordinhos, né? Não, Rogério? Não sou só eu, não. Senhor, Diga-me com quem anda. Exatamente. o Zúlio falando mal. Então, meus irmãos, esse é o ponto. O desafio ao viver cristão prático, onde vai depender do quê? Do nosso caráter. Caráter.
até o mundano consegue ter alguns aspectos de caráter morais, éticos deste mundo, por que nós não podemos ter virtudes espirituais do mesmo caráter do nosso Senhor Jesus Cristo? Que são diferentes de dons espirituais, que as pessoas confundem isso. Né? Isso não tem nada a ver com dom. Isso é fruto do Espírito, não tem nada a ver com dom. É vida. Como que eu sou? O meu caráter, minha postura. Como que eu vivo? Agora, se eu sou essa pessoa, automaticamente eu também vou produzir resultados, frutos produzidos pelos dons. Mas aqui não estamos falando de dons, estamos falando de virtudes do Espírito. Tá? Então nós devemos ser pessoas com caráter que são, com caráter de Cristo. Muito bem. Para isso, nós precisamos ter princípios a ser seguidos para ter esse caráter. Primeiro princípio, motivação correta. A devoção a Deus é o único motivo aceitável. Não existe outro. Qual que é a motivação correta? Devoção. E a devoção é resultado do quê? Do temor, do amor e do desejo por Deus. Ou seja, a motivação nossa pode estar errada. Pode estar centrada em nós, na nossa vaidade, na obrigação, na nossa reputação. Tem uma série de coisas que não são a motivação correta. A motivação errada, embora aparentemente certa. Mas é errada. Porque não está centrada em Cristo. O motivo aceitável é a devoção ao Senhor. Então, primeira questão, motivação correta. Via Gênesis 39, 6. Então, nós precisamos ter uma motivação centrada em Deus. E nós vamos ter um exemplo aqui de José. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Certo? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus. A motivação aqui. A motivação correta. Devoção. Deus no centro. Por que ele foi firme? Porque ele teve um caráter de Deus, né? Temor por Deus, amor por Deus, desejo por Deus, implicando numa motivação correta. Segundo princípio, a fonte do poder. Qual que é a fonte de poder que nós temos que buscar? Nós precisamos poder para termos uma vida piedosa. Isso vem de quem? De Cristo ressurreto. Essa é a fonte do poder. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vejam só. O que precisa transbordar para ter o poder? Conhecimento da vontade. Sabedoria e entendimento espiritual. Eu gostaria tanto de desfrutar do poder do Senhor. A receita está aqui. 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha aí. Para o seu inteiro agrado, agradar o Senhor. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Desejo de estar com Ele. Relacionamento. Atitude. Estão vendo que a gente falou bastante sobre atitude? Atitude. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo poder. Bom, é poder que você deseja ter na sua vida? É só seguir essa receita. Segundo a força da sua glória. De quem? De Jesus. Em toda perseverança e longanimidade com alegria. Ó, virtudes, frutos do Espírito. A fonte do poder, Jesus. Versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por que nós nos reunimos aqui para estudar frutos do Espírito? Para sermos apresentados perfeitos, maduros, adultos em Cristo. 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo precisava disso? Por essa causa me afadigo, esforçando-me o mais possível. O estudo passado, lembra que nós vimos sobre a carreira cristã, o correr na arena, o lutar como gladiador, afadigar, esforçar-se, exercitar-se. Estão vendo o quanto depende de nós mesmos para usufruir aquilo que é dele, poder. Para termos em nós aquilo que é dele, caráter. Então precisamos, com a motivação correta, alcançarmos a fonte de poder, que é Cristo. Terceiro princípio, responsabilidade e dependência. Observe, tem uma sequência. Motivação correta, a fonte do poder em Cristo e responsabilidade e dependência. Ou seja, apesar da motivação correta, apesar da fonte de poder ser Cristo, nós precisamos termos responsabilidade para desenvolver esse caráter. Isso é nossa responsabilidade. Assim sendo, Cristo é o que? A fonte de poder. E precisamos o quê? Depender dele. Então, responsabilidade e dependência. Então, total responsabilidade e total dependência. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a obra na sua vida? Ele vai completar. Só não vai completar se você não querer. Tudo para completar. Capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes,
não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lembra lá? Temor, amor, desejo. Para ter o quê? Devoção. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, responsabilidade, nós temos responsabilidade. E temos que ter dependência, porque Ele vai efetuar em nós, Ele vai realizar em nós, pela força do poder dEle, não nos nossos méritos. Então, temos total responsabilidade. Isso implica o quê? Atitude. Senão nós teríamos o quê? Autossuficiência. Uma atitude de responsabilidade e de dependência. Deus é quem efetua o sobrenatural. O caráter de Cristo é fruto do Espírito, é sobrenatural, não é natural. Mas nós temos a responsabilidade de nos exercitarmos, buscarmos. Tem a nossa parte nisso. Quarto aspecto. Despir do velho homem e revestir do novo homem. Não podemos ser vistos pela nossa sociedade como os mesmos que éramos outrora. Temos que ser vistos como novas pessoas. Como que você é visto? Ainda aquele ou já um novo? Essa é a questão. O velho tem que morrer. Por último, o crescimento é progressivo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. 3:12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Note, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Volta no 12 de novo, quero que vocês observem isso. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Paulo falando. Mas prossigo para conquistar. 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho quem é o Paulo. O Paulo é aquele que Jesus se revelou pessoalmente a ele, no caminho da Damasco. Que depois chamou ele para o deserto da Arábia. E lá ele ficou aprendendo aos pés de Jesus Cristo durante 3 anos. 3 anos. Face a face com o Senhor Jesus. Ele, como apóstolo, ele foi ensinado como os outros, 3 anos. Só que pessoalmente, aula particular. De volta e ter uma transformação de vida
mensagem totalmente mudada. Uma nova vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o mesmo Paulo que está dizendo que está precisando conhecer Jesus mais de perto. Com isso, eu digo para vocês, onde nós precisamos conhecer mais de Jesus? Se Paulo está precisando conhecer mais, quanto nós estamos precisando conhecer mais? Só que isso é possível, senão ele não estaria prometendo. Ele está prometendo que as virtudes do seu caráter sejam as virtudes do nosso caráter. Essa nova vida em Cristo e com Cristo. Esse é o alvo a ser buscado. Temor por Cristo. Amor por Cristo. Desejo por Cristo. Devoção a Cristo. Uma vida piedosa. E qual a prática da nossa vida tem que ser semelhante a quem? A Cristo. Ter o caráter de Cristo. Isso é para nós. Esse é o alvo. Prossigo para o alvo. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Prosseguir para o alvo. Ele vocacionou você, te chamou? Chamou. Você é santo, separado? Sim. Você foi amado desde antes da fundação do mundo? Sim. O que ele espera da minha vida e da sua vida? É isso? É. Nós temos uma responsabilidade. Buscar isso. Sabendo que ele é quem dá todo o suporte. O poder dele. O crescimento cristão não tem fim até que estejamos com Cristo. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir o que é de Cristo, o que é do mundo, o que é Jesus realizando, o que é Satanás realizando. Discernimento espiritual, mas é necessário o quê? Ser perfeito, adulto. Para os adultos, isso. O contrário disso também é verdadeiro. Como o contrário disso? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 2 Pedro 2, 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Aqui está mostrando o caminho contrário. 13. Recebendo injustiça por salário da justiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Junto convosco. Significa que tem pessoas com esta índole, com esse caráter, no meio cristão. Tá? 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Caminho contrário. Exercita-se na piedade. Filhos malditos. Fazem exercício ao contrário. Estão percebendo como que as coisas caminham? É trigo, é joio, peixes bons, peixes maus.
tudo misturado. Servos do Senhor, o Altíssimo Deus, servos de Satanás, no mesmo local. Precisamos ter cuidado para treinar, exercitar na direção certa. Qual direção você está indo? Você está crescendo no amor ou no egoísmo? Você está crescendo no caráter piedoso ou no caráter impiedoso? Onde? Ou é bem lá ou é bem cá. Não tem meio termo. Os maus costumes corrompem o bom caráter. Ou seja, o que nós fazemos, nós nos tornamos. E o que somos, nós fazemos. Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. A pessoa vive carne, vai ser carnal. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Se a pessoa se inclina para as coisas de Deus, vai ser de Deus. Não vai ser homem carnal, vai ser homem espiritual. Vocês estão percebendo que tudo isso, quando se fala do fruto do Espírito, é uma questão de escolha. E se você não escolher buscar esse fruto do Espírito, automaticamente a inclinação é para a carne. Porque se você não é dirigido pelo Espírito, e é possível uma pessoa não ser dirigida pelo Espírito dentro da igreja? É só ela não viver o que ouve, o que fala. Parece um paradoxo, mas não é. É a realidade. Essa é a realidade. E a sua realidade, você presta atenção, o que está à sua volta? No seu viver. O que rodeia você? Seus amigos, seus parentes, a sua família direta? Como está? Como que é? Os que se inclinam para a carne, fugindo das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Amém. E vamos ficar em pé, vamos orar? Vem aqui, filho. Esse hino eu achei um dos hinos mais lindos que eu vi. Ô, Donizete, chega aqui para uma bênção para nós. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos porque podemos aprender com a tua palavra, que possamos, ó Deus, buscar não apenas ouvir, mas compreendê-la e, acima de tudo, fazer com que ela seja uma realidade em nossas vidas, Pai. Nós precisamos buscar mais do Senhor, nós precisamos viver mais intensamente a tua palavra, com mais amor, com mais devoção, com mais obediência, com mais temor, a fim de que sejamos não apenas meros cristãos, mas que possamos ser filhos obedientes, que agradam ao Pai,
fazem a vontade do Pai, que serão um dia, ó Deus, um dia recebidos, ó Deus, com toda a glória, com todo amor, com toda alegria, na sua presença, na sua graça, Pai. Que possamos ter um viver, ó Deus, que testemunha de quem o Senhor é, e que mostra, que revela aos outros, às outras pessoas, ó Deus, o caráter de Cristo. Que essa igreja, que todas as igrejas que professam a fé no Senhor, possam, Deus, instruir as pessoas, Pai, a que elas sejam mais parecidas com o Senhor. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou pedimos por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Igreja, hoje e todo sempre,